dobrada. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, perna dobrada, os pés pra dentro. pés pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, perna dobrada, os pés pra dentro. pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, perna dobrada, os pés pra dentro. pés pra dentro. Cabeça torta, Cabeça torta. língua pra fora. Língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, perna dobrada, os pés pra dentro. pés pra dentro. Cabeça torta, Cabeça torta. língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás, perna dobrada, perna dobrada, os pés pra dentro. pés pra dentro. Cabeça torta, Cabeça torta. língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em tuas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em tuas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. Boa tarde, crianças. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem a semana. Mas agora eu quero saber aí quem de vocês tem boa memória e se lembra aonde está escrito o nosso versículo aqui na palavra de Deus.
É no Novo Testamento. Qual livro? Quem sabe? Efésios. E qual o capítulo? Capítulo 2, versículo 10. E aí, vocês conseguem falar comigo? Sim ou não? Quem se lembra aí? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. E eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês as figuras da semana passada, que nós aprendemos que basta pedir ao Pai o dinheiro necessário para o sustento da obra dele. Por isso, o formato de boquinha, para pedir a Deus o que é necessário para a obra dele. E aqui nós vemos o carro Ford que Deus enviou para abençoar a Amy e a sua família. E nesta semana eu falei para vocês que o formato era o formato de mão. Por que será? Nós vamos descobrir agora o porquê do formato de mão. Quando a Amy era jovem, lá na Irlanda, ela decidiu que ia ajudar fazendo um alojamento para umas mocinhas muito pobres, que moravam de um lado da cidade assim, muito pobre. E elas eram chamadas de chales, porque todas elas trabalhavam numa fábrica e usavam um chale assim sobre a cabeça, sobre os braços, porque na Irlanda era muito frio, para proteger elas do frio. Mas elas não eram bem vistas pelo povo da igreja. Por quê? Elas eram umas moças grosseiras, sem educação, elas faziam muitas coisas erradas, porque elas achavam que ninguém se importava com elas, que ninguém amava elas. Então, tanto fazia elas fazerem as coisas certas, que agradam a Deus, ou fazer as coisas erradas. Mas elas estavam enganadas, porque Deus se importa com as pessoas, Deus se importava com elas, Deus as amava. E a Amy também se importava com elas. Foi por isso que a Amy decidiu fazer um alojamento para elas. E a Amy queria não só fazer um alojamento, mas queria falar do amor de Deus para elas, para que elas fossem salvas. Então a Amy teve uma grande ideia. O que será? A Amy decidiu ir morar lá com elas. Alugou um quarto nesse alojamento, onde elas ainda moravam, e foi viver um período lá com elas. Era um lugar da cidade bastante perigoso. Esses alojamentos eram bem apertados, eram cheios de percevejos, um tipo de inseto que pode picar, fica no colchão. Mas mesmo assim a Amy pensou, se Deus me quer aqui para fazer a obra dele, é aqui que eu vou ficar. E aí num dia, quando a Amy ia visitar os pais dela, ela ia pegar o último trem. Então a Amy estava indo para a estação de trem, quando percebeu que atrás dela vinham uns meninos caminhando atrás dela. Então a Amy começou a andar um pouco mais rápido e percebeu que eles também andavam um pouco mais rápido. Mas a Amy não se preocupou nesse momento, porque sabia que Deus estava com ela, cuidando dela. Mas à medida que a Amy continuou caminhando, foram chegando mais e mais meninos, e agora tinha um grupo muito grande de meninos andando atrás dela e cercando ela. Conforme ela começou a andar mais rápido, eles começaram a seguir ela. Então o coração da Amy, tum, 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 nesse momento disparou. Ela já estava ficando assustada, com medo, porque agora eram muitos meninos. E de repente, a Amy sentiu um braço puxando ela daquele meio da rua ali onde os meninos estavam, puxando para dentro de uma casa assim. Era uma senhora que puxou ela para dentro da casa e muito rápido pegou um pedaço de madeira e colocou assim e jogou um lençol. Eu vou mostrar a figura para vocês, para que os meninos não vissem a Amy naquele momento. E a Amy pensou assim, puxa vida, tantos meninos atrás de mim e a única coisa que me separa do perigo é um lençol? Naquele momento, a Amy aprendeu a 5ª lição na vida dela, que Deus nos protege, mesmo quando a proteção é invisível. Então, a Amy percebeu ao formato de mão que as mãos de Deus estavam sobre ela, cuidando, protegendo, livrando de todo mal. E você, criança, já viveu alguma situação de perigo assim, que você teve medo? Mas saiba que o mesmo Deus que cuidou da Amy, cuida de você também.
As mãos dele estão sobre você, cuidando, protegendo, livrando de todo mal. Não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo. Deus cuida de vocês. E aí, mais tarde, alguns anos na Índia, a Amy se lembrou dessa história, mas agora ela não tinha nenhum lençol para proteger ela. A Amy morava numa casa, então eu peguei aqui de Lego para vocês entenderem. E em volta dessa casa tinha uma varanda. E tudo que tinha em volta dessa varanda era um pequeno muro de barro. Isso mesmo, crianças, um muro de barro que ficava em volta da casa para proteger a Amy e as crianças do perigo. E aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, a casa, como se fosse a casa, tá bom? E aqui, eu fiz o muro para vocês verem. Um dia, uma mocinha que morava numa outra cidade, numa outra vila, ela resolveu fugir da casa dela e ir para Dona Vu morar com a Amy. Porque ela pensou, se eu falar para eles que eu sirvo a Deus agora, eles vão fazer alguma coisa má comigo. Mas se eu conseguir chegar lá na casa da Amy, eu vou estar segura, eu vou estar salva, porque lá deve ser um lugar muito seguro. Então ela fugiu, correu, e ela não via a hora de chegar nesse lugar, porque tinha muitos parentes dela correndo atrás dessa mocinha, querendo pegar ela. E aí, quando ela chegou lá na casa, onde ela achou que ela ia ter proteção, ela descobriu que nem tranca tinha nessas portas. E que o muro era do que, crianças, que eu falei pra vocês? Era um muro baixo e ainda feito de barro. Nesse momento que ela chegou lá, Amy, por favor, moça, me ajuda, minha família tá atrás de mim. A Amy não pensou duas vezes, pegou na mão dela e saiu correndo pela cidade, para o lugar mais seguro onde ela imaginou que pudesse ser, que era na torre da igreja. E aí a Amy foi orando, pedindo a proteção de Deus, e conforme elas chegaram nessa torre dessa igreja, para chegar na torre da igreja, elas tinham que subir umas escadas muito altas, e eram umas escadas de madeira, e conforme elas pisavam nessa escada, fazendo nhec, a escada estava quase caindo com o peso delas, crianças. Mas elas conseguiram chegar lá em cima e a Amy passou a noite toda com essa mocinha lá na torre, enquanto toda a família dela procurava ela pela cidade, em todos os lugares, Eles procuraram e não encontraram. Quando eles foram embora, a Amy desceu com essa mocinha da torre e foram lá para a casa delas. E aí, essa mocinha entendeu que o que protegia eles não era muro, não era porta, não era tranca, era a proteção invisível de Deus. Mesmo que elas não vissem, mesmo que ela não pudesse ver, as mãos de Deus estavam sobre a vida da Amy Carmichael, sobre a vida dessas crianças, sobre o lar delas, e Deus estava protegendo e livrando elas de todo mal. Alguns dias depois, chegou uma outra menininha na casa da Amy Carmichael, chamada Corrila. A Corrila tinha só 5 aninhos. E aí, ela foi morar lá com a Amy Carmichael. Mas passado alguns dias, o que aconteceu? A família dela resolveu que queria ela de volta. Só que a Amy sabia que se essa menininha fosse devolvida lá para a família dela, que ela ia ser muito maltratada, que eles iam judiar muito dela. Então a Amy não queria devolver essa menininha de 5 aninhos para esses parentes dela. Então a Amy secretamente orou e enviou essa menininha para um outro grupo de missionários numa outra cidade, a mais de 100 quilômetros da onde a Amy morava, e deixou ela lá alguns dias. Mas sabe o que aconteceu? A família dessa menina entrou com um processo contra a Amy. E a Amy estava sendo acusada agora de sequestro. Quer dizer que a Amy estava sendo acusada de ter roubado essa menina da família dela. Não era bem assim. Essa menina chegou pedindo ajuda lá na casa da Amy. Mas era isso que as autoridades estavam falando, que a Amy tinha roubado essa criança.
E a Amy tinha um diário, era como se fosse um caderno, onde ela escrevia várias coisas que aconteciam da vida dela. E ali, sem que ninguém soubesse, a Amy registrou no diário dela: todos nós corremos risco de sermos presos, eu e as crianças. Ela escreveu isso à noite. Quando foi no outro dia de manhã, crianças, chegou uma carta. A Amy pegou uma carta e foi ver o que estava escrito nesta carta. Quando ela foi ver, estava escrito assim: caso de sequestro resolvido. Havia sido encerrado, crianças, glória a Deus! Deus continuava protegendo a Amy e as crianças. Deus estava protegendo quem? A Corrila e todos os outros que moravam ali. Ninguém ia ser preso. Tudo havia sido encerrado, resolvido. Mas quem havia resolvido tudo? Sim, Deus Todo-Poderoso. As mãos dele estavam sobre a Amy, estava sobre as crianças, estava sobre o lar delas. E eu vou mostrar para vocês a figura antes que eu esqueça. Deixa eu achar aqui bem rapidinho. Olha aqui. Tudo bem. Ela podia voltar agora a morar lá em Dohnavur com Amy e as outras crianças. Mas sabia que a Amy não fazia trabalho só com as crianças? Um dos eventos mais emocionantes da vida da Amy aconteceu quando ela resolveu ajudar um famoso ladrão. Era tipo um Robin Hood. Sabe o que isso quer dizer? Que ele roubava dos ricos para dar para os pobres. O nome dele era Tigre Vermelho. Na verdade, o Tigre Vermelho era um homem honesto, era um bom homem. Mas aí um dia, as autoridades locais inventou uma mentira dele. Disse que ele era um ladrão. E aí ele ficou com muito medo dessa acusação, não quis tentar provar a inocência dele e fugiu, foi morar sozinho lá nas montanhas. Só que quando ele começou a morar nas montanhas, ele passou a roubar dos ricos e dar para os pobres. Foi aí que ele virou um ladrão de verdade. Mas ele achava que estava tudo bem, que não tinha problema, que ele estava fazendo certo, porque ele tirava dos ricos e dava para os pobres. Os pobres, quando estavam passando fome, ele ia lá, roubava comida e dava para os pobres. Mas roubar é certo, crianças? Não é certo. Mesmo que ele roubava dos ricos, mesmo se esses ricos eram maus ou não, isso não interessa. Roubar é pecado, é errado. Então ele estava agindo errado. Você já fez alguma coisa assim? Que você achou que não era errado, mas na verdade era? Você já fez alguma coisa desse tipo como o Tigre Vermelho? Se sim, e você ainda não pediu perdão a Deus, então não perca tempo, peça perdão a Deus. E a Amy queria muito mostrar para esse Tigre Vermelho que ele estava agindo errado, que o que ele estava fazendo não podia continuar, que ele precisava de Deus. Então a Amy começou a orar, pedindo a Deus uma oportunidade de falar com o Tigre Vermelho. Mas como que ela ia fazer para encontrar um ladrão assim? Então ela começou a orar para que Deus colocasse no Tigre Vermelho o desejo de ir falar com ela. E foi isso que aconteceu. Ele começou a querer saber quem era a Amy Carmichael e queria muito conversar com ela. E aí ele soube que ela estava nas montanhas inspecionando uma construção. E ele começou a observar ela. Durante 8 dias, ele e os ajudantes dele ficaram só de olho no que a Amy estava fazendo, escondidos, sem que ninguém soubesse. E depois de 8 dias, ele percebeu que era seguro falar com ela, ele achou que ela não chamaria a polícia. Então ele procurou ela e começou a contar para ele da vida dela, que antes ele não era culpado, que a esposa havia morrido de desgosto, e pediu se ela poderia cuidar dos 3 filhos dele. Ela disse que poderia cuidar, mas que ele teria que fazer uma promessa a ela e a Deus, que ele nunca usaria a arma dele para fazer nenhum mal. E ele prometeu isso. E aí a Amy falou para ela do amor de Cristo, de como Deus amava ele mesmo, ele sendo pecador, e de que Deus queria salvá-lo. Mas ele disse que ainda não estava pronto para deixar a vida dele de pecados, de roubo, e que talvez um outro dia ele faria isso. E aí 5 dias depois, a Amy soube que ele foi preso.
ele e alguns homens do grupo dele. E os policiais maltrataram tanto eles, judiaram, bateram tanto, que eles foram parar no hospital e ficaram lá por um tempo. Nesse período que eles estavam no hospital, a Amy foi visitar o Tigre Vermelho, mesmo sabendo que ela corria risco, porque teve uma mulher que levou comida para o Tigre Vermelho e ela foi presa só por levar comida para ele. E a Amy visitava o Tigre Vermelho para falar do amor de Cristo. E ela confiava em Deus, por isso ela não tinha medo. Ela sabia que as mãos de Deus estavam sobre ela, protegendo, e que era a vontade dele que ela falasse do amor de Cristo para todos. Logo depois que ele melhorou, um tempo depois que ele melhorou, ele foi direto para a prisão. Levaram ele para a prisão, a Amy visitou ele algumas vezes. E ela levou uma Bíblia de presente para ele enquanto ele estava na cadeia. Nesse tempo lá, ele começou a ler a palavra de Deus, a estudar, e ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, pediu perdão pelos pecados, entregou o coração dele a Cristo, e ele sabia que então agora ele fazia parte da família de Deus e que Deus havia perdoado os pecados dele. Só que quando ele fez isso, no dia seguinte foram proibidas todas as visitas para ele. Ele não podia receber nenhuma visita. Ele só podia receber uma carta a cada 4 meses. Olha só que absurdo, crianças. E aí, ele não estava aguentando essa situação e fugiu da cadeia. Logo que ele fugiu da cadeia, começaram a surgir alguns rumores de que ele estava matando, coisa que ele não fazia antes, que agora ele estava matando e continuava roubando. A Amy pensou, mas isso não pode ser verdade. Ele se converteu, ele agora vive uma nova vida com Cristo e ele havia feito uma promessa de que não usaria a arma dele para fazer mal a ninguém. Então, a Amy começou a pedir novamente a Deus uma oportunidade de ver ele. Ela escrevia cartas para ele e pedia para que algumas pessoas que ela confiava, se conseguisse deixar em algum lugar para ele pegar, não sei como eles combinavam isso, mas eles conseguiam entregar essas cartas para ele. E nessas cartas ela falava para ele não abandonar a fé dele, para ele continuar firme com Cristo e que ela queria muito encontrar ele. Então todos os dias à noite ela deixava uma vela acesa em frente à janela dela, porque não tinha energia elétrica, em frente à janela lá da casa dela, para que ele soubesse que eles estavam acordados e que queriam falar com ele. Mas ele não foi lá. Então, um dia à noite, a Amy se disfarçou. Aqui a Amy visitando ele no hospital. E aí, um dia à noite, a Amy se disfarçou. Como que ela se disfarçava? Ela usava pó de café, escurecia o rosto, os braços, colocou uma túnica e saiu no meio da noite, já era mais de meia-noite, fala aqui, e ela saiu pela floresta para procurar o Tigre Vermelho, pedindo a Deus que ajudasse ela a encontrar ele, porque ela não sabia onde ele estava exatamente. E aí, quando ela encontrou ele, ela perguntou para ele se ele estava mesmo cometendo esses crimes, se ele estava fazendo essas coisas erradas, ou se era mentira, e se ele estava usando a arma dele. Ele disse que não, estava usando, que não era verdade, que ele não estava fazendo nada de errado, nem roubando mais, porque agora a vida dele pertencia a Jesus. A Amy nem sabia muito bem o que fazer para ajudar ele. Então ela deixou alguns livros com ele, orou por ele e saiu rápido, foi embora, porque ela sabia que se a polícia encontrasse ela com ele, levaria ela presa também. E aí, o que ia acontecer com as crianças que ela cuidava? Então, ela foi embora. Nessa mesma semana, enquanto a Amy orava pelo Tigre Vermelho, ela ouviu alguns tiros. E aí, ela soube que a polícia encontrou ele e que ele estava com um revólver. Mas que quando ele viu os policiais, ele foi jogar o revólver longe. Quando ele jogou o revólver e ajoelhou para se render, os policiais metralharam ele e ele morreu naquela hora. Mas ele cumpriu a promessa dele de que não usaria arma de fogo e ele também agora era salvo, era servo de Deus, foi morar com Cristo. Mesmo ele sendo morto, as pessoas continuavam com raiva de Amy por ter ajudado ele e ameaçavam ela e as crianças por conta disso.
mas ela sabia que nada aconteceria, porque eles tinham a proteção invisível de Deus e que as mãos de Deus estavam sobre eles. Quando ela era muito criança, ela aprendeu várias histórias na infância dela, teve várias experiências com Cristo que ajudou ela a ser missionária lá na Índia. Tudo que ela passou na infância dela, ela lembrava e ajudava ela a ficar firme com Deus lá na Índia. E vocês, crianças, Deus deseja guiar a vida de vocês também. Deus quer que vocês tenham experiência com Ele, assim como a Amy teve quando ela era criança, para que Ele possa sempre usar a vida de vocês, porque Deus tem um plano especial para cada um de vocês. Lembram-se do versículo? Porque somos feitura dele, obra-prima. Cada um de vocês é especial para Deus e Ele quer usar a vida de vocês para levar o Evangelho para todas as pessoas, para fazer o bem para essas pessoas. Então, entregue a sua vida a Cristo. Se você já é salvo, passe a orar mais, passe a buscar mais. Como tem sido o seu dia? Pense no que vocês fizeram hoje. Em algum momento você tirou um tempo para louvar e adorar a Deus? Pense que Ele tem um plano especial para você, algo maravilhoso, como Ele fez na vida da Amy. E aí, um outro dia, a Amy, já à noite, andando bem rápido, porque ela foi ver um lugar para construir uma clínica médica, e aí ela ficou procurando a chave e ela não achou, só encontrou à noite. Então ela começou a andar bem rápido, já estava escuro. Quando ela estava andando bem rápido, ela não viu um buraco e ela caiu dentro desse buraco. Quebrou a perna. Ficou por 5 horas ali com a perna quebrada, esperando ajuda, até que alguém chegou e levou a Amy para o hospital. Só que enquanto eles estavam levando de carro, havia chovido muito, tinha lugares da pista que tinha água, tinha outros lugares que a enxurrada tinha levado parte da pista, estava muito ruim a estrada nessa noite, e aí o carro deslizou na estrada assim, quase caiu num barranco, e aí quando passou nesse buraco com tudo assim, que quase caiu no barranco, a Amy bateu a perna muito forte no chão do carro e sofreu uma torção, deixando ainda mais grave essa ferida, essa fratura que havia acontecido com ela. Ela foi bem tratada no hospital, cuidaram dela, mas depois disso a Amy nunca mais conseguiu caminhar muito tempo sem sentir muita dor. Então ela andava um pouquinho e já tinha que parar. Por conta disso, ela passou a ficar muito tempo no quarto dela. Mas a Amy ainda assim era grata a Deus, porque ela sabia que Deus a protegeu da morte naquele momento, ela e as pessoas que foram salvar ela, porque ela sabia que Deus ainda tinha uma obra a ser realizada na vida dela, porque senão Ele não teria salvado ela da morte naquele momento em que ela caiu do buraco e depois no carro, quando o carro foi sacudido. E no período que ela esteve no quarto dela, ela começou a escrever livros, e mais livros e mais livros. Ela sentia dores muitas vezes, mas quem entrava ali no quarto não percebia. Sempre encontrava a Amy sorridente, louvando, orando a Deus e escrevendo em seu diário e escrevendo livros. E através desses livros que a Amy escreveu, o mundo todo, a igreja de todos os lugares do mundo soube como eram as coisas na Índia, sobre os templos, como as crianças eram levadas presas lá, torturadas, e o que elas eram forçadas a fazer ali. Então, todas as igrejas do mundo se levantaram em favor da Índia e começaram a orar e clamar a Deus. E aí, essas orações chegaram a Deus e Deus respondeu de uma forma maravilhosa. As autoridades lá na Índia, o governo indiano, criou leis que se alguém levasse qualquer criança presa nesses templos, iriam responder judicialmente e seriam presos também. Isso, eles estavam dizendo que podiam denunciar que ninguém mais poderia dar as crianças para esses templos ou vender. Crianças, uma única pessoa, uma única mulher, Amy Carmichael, que decidiu entregar a vida dela para ser usada por Deus, mudou
todas as leis de um país inteiro. Vocês lembram no início da história que a Amy chegou lá e parecia que os portões e os muros dos templos zombavam e riam da Amy, dizendo: pobre de você, mulher, coitada de você, porque aqui quem manda é o diabo e você nunca vai conseguir fazer nada. Caiu por terra. O diabo foi derrotado porque Amy servia o Deus Todo-Poderoso e foi ele que levou a Amy para lá. E através da vida dela, Deus mudou a história daquele país. Vocês têm noção disso, crianças? Uma mulher conseguiu mudar as leis de um país e as crianças nunca mais iam poder ser feitas prisioneiras lá no templo. Glória a Deus pela vida da Amy Carmichael. Glória a Deus, porque nós servimos um Deus grande e poderoso, crianças, que cuida de nós. A proteção é invisível, mas existe proteção. Basta pedir a Deus que Ele nos ouve e que Ele atende e responde às nossas orações. Hoje, a Amy está no céu com Jesus e talvez muitos meninos e meninas e adultos estejam lá com ela, porque um dia ela levou a palavra de Deus para eles, ela levou o amor de Cristo para eles, dizendo que Cristo amava eles e que eles eram importantes para Deus. Ela colocou a vida dela nas mãos de Deus e por isso todo um trabalho que foi feito para essas crianças serem prisioneiras foi mudada. Crianças, entregue a vida de vocês na mão de Deus também, porque Ele tem um plano para vocês e se vocês permitirem, Ele irá usar a vida de vocês para a honra e glória do Senhor. Essa é a Amy Carmichael. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história, tenham aprendido com a vida da Amy Carmichael e a partir de hoje, que cada um de nós possamos ainda mais ter uma vida de oração com Cristo e colocando as nossas vidas na mão do Senhor Jesus. Que vocês tenham uma boa semana e não esqueçam de entregar a vida de vocês a Cristo cada dia mais. Peçam para ouvir a voz dEle, sentir o toque dEle. Senhor Jesus, obrigado a Deus por nos ensinar tanto com a vida dessa missionária, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos use e faça a Tua vontade em nós. Ó Deus, que possamos verdadeiramente levar o Teu amor para aqueles que precisam, aonde quer que seja. Aqui em Salto, no nosso bairro, para os nossos vizinhos, ou aonde o Senhor nos mandar. Que o Senhor use as nossas vidas conforme o Teu querer. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua proteção. Obrigada porque Tu és um Deus vivo que nos ouve e responde às nossas orações. E nós só podemos dizer que Te amamos. Nós Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, crianças. Fiquem com Deus e boa semana!